E aí, gente, tudo bom? Tô aqui eu de novo, mais uma semana com vocês, mais um vídeo. E hoje eu quero falar algumas coisinhas a respeito de parto normal. Será que a dor do parto é igual a 20 ossos se quebrando? Será mesmo? Bom, gente, antes de começar o vídeo, eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal aqui embaixo, para vocês continuarem recebendo meus vídeos, recebendo notificações quando os vídeos chegarem. Tem um botãozinho escrito inscrever-se, vermelho. Então, se vocês puderem, se inscrevam, caso vocês queiram receber notícias, novidades, enfim. Vou falar hoje algumas coisas que as pessoas costumam se questionar muito e me perguntar muito também a respeito de parto normal, né? Tem um monte de coisa que ronda a cabeça das pessoas sobre parto normal, sobre o que você sente no parto normal, sobre como funciona, como é o parto normal. E eu acho que algumas coisas a gente pode esclarecer. Tudo que eu vou falar aqui são coisas que a gente encontra, são informações que a gente encontra em literatura específica, na internet, são assuntos e são coisas que tá de fácil acesso para todo mundo, tá? Primeira pergunta, o parto normal alarga o canal vaginal? Gente, essa é uma preocupação muito grande das meninas, das mulheres. Eu vejo muita gente me perguntando sobre isso. Algumas pessoas perguntam se atrapalha na vida sexual ou se isso gera problemas maiores, estéticos e funcionais e tal, com relação à vagina, com relação à uretra e tal. Bom, gente, como vocês sabem, o canal vaginal ele é extremamente elástico. Ele é composto por um tecido muito elástico. Então, ele foi feito para bebê passar mesmo. A gente não tem motivo para se preocupar com relação a isso. A vagina é um órgão super elástico, ela tende depois do parto aí voltando ao seu tamanho normal, tá? Hoje existem uma série de exercícios que você pode fazer, a gente chama de exercícios perineais, para manter aquela região do assoalho pélvico, da região ali de baixo, né, abaixo da quadril, para aquela região se manter sempre com a tensão adequada, né, para evitar problemas maiores como incontinência urinária ou mesmo problemas funcionais, tá? Então não preocupem, porque a vagina ela tá lá para isso, ela vai voltar ao tamanhozinho dela normal, ela tá lá para essa função, tá bom? É verdade que no parto normal é necessário fazer um corte na vagina para o bebê passar, a episiotomia? E, na verdade, não existem muitas evidências científicas a respeito do uso da episiotomia na hora do parto. Alguns médicos ainda fazem ele como rotina, embora não tenha indicação para ser feito com rotina. Existem até alguns médicos que já não fazem mais episiotomia há muitos anos. Vocês podem procurar no site da Melanie Amorim. Ela fala muito sobre isso, ela tem estudos sobre episiotomia, ela já está há muitos anos sem fazer episiotomia nos partos, né? Mas a episiotomia ela não é obrigatória, vai depender muito de como que o profissional vai conduzir o parto. Mulheres com mais de 35 anos podem ter parto normal? Bom, gente, não existe nenhuma restrição com relação à idade para ter parto normal, que eu saiba, pelo menos, né? Não que eu tenha lido ou que eu tenha estudado sobre isso. O parto normal, ele pode ser feito dentro das condições que forem favoráveis para que ele aconteça. Existem contraindicações outras, mas com relação à idade não existe isso. Então, se o médico falar que você não pode ter parto normal porque você já tem mais de 35, desconfia. E mulheres obesas podem ter parto normal? Bom, gente, a obesidade também não é impeditivo para parto normal, nem estar acima do peso, nem estar cheinha, nada disso é justificativa para se fazer uma cesariana, não isoladamente, tá? Então é muito importante a gente ver com que essas questões estão associadas, se existem outras questões associadas, como aumento da pressão, né, tudo isso, para saber como que o parto vai ser conduzido, mas com relação à obesidade, não é indicativo de parto normal. Então, mulheres obesas podem sim ter parto normal. Mas e se de repente eu não aguentar a dor e eu quiser anestesia no parto normal? Pode? Existe hoje sim anestesia para parto normal, né, que é chamada de peridural. A peridural ela é aplicada por meio de um catéter, né, tem um catéter que é colocado na região da coluna da mulher e essa anestesia ela é dada aos poucos, no que for preciso no momento, né. Tem alguns lugares que falam que nem é considerada anestesia, que é considerada uma analgesia, porque a mulher ela não perde a sensação das pernas, ela só tem uma redução da dor mesmo. Então, existe possibilidade de ter um parto normal com menos dor? Existe por meio da anestesia. Existem implicações com o parto normal com anestesia? Existem, que a gente também pode falar depois. Mas de uma forma geral, pode acontecer o trabalho de parto acontecer de uma forma mais lenta e aumentar o número de intervenções por causa disso também.
E a anestesia do parto normal, ela diminui as dores, as contrações e todas essas coisas? Bom, a anestesia do parto normal, ela reduz muito as dores, mas ela não cessa com as contrações totalmente. Você vai continuar tendo contração normal, mas você não vai sentir, não vai ter os puxos, não vai sentir os puxos, né? Que a gente chama aquela força, aquela sensação de fazer força para o neném nascer. Ou vai ter isso de forma reduzida, depende muito da quantidade e da forma como a anestesia for feita. É verdade que o parto normal induzido por ocitocina sintética, aquele sorinho, ele é mais dolorido? Gente, eu não passei por um parto normal com ocitocina sintética, então o que eu sei são relatos de mulheres e algumas coisas. Durante o processo do parto normal são produzidos alguns hormônios, né? A ocitocina e outros hormônios também para poder aplacar um pouco, reduzir um pouco a dor, né? Durante o processo, como se fosse um antagônico mesmo para a mulher dar conta de passar pelo processo de uma forma mais tranquila. Então, pelo que eu li, quando existe o uso da ocitocina sintética, você não tem a produção dos hormônios que vão reduzir um pouco essa dor, né? Então, e a ocitocina sintética, algumas mulheres relatam-se que sentem mais dor, que as contrações são mais doloridas, parto induzido com ocitocina sintética. É verdade que existem mulheres que não têm dilatação? Bom, gente, esse é outro mito. Não existe mulher que não teve dilatação, em teoria. O que pode acontecer é a dilatação estar acontecendo de uma forma mais lenta do que o esperado, ou de repente num tempo menor do que o médico ou do que o profissional que acompanha o parto acredita que deveria estar acontecendo. Então aquilo ali pode fazer com que haja necessidade de ter outras intervenções, mas em teoria não existe falta de dilatação, não existe assim, a mulher não teve dilatação. O que acontece é que ela não teve tempo para dilatar o suficiente para poder o neném nascer. Se o cordão umbilical estiver enrolado no pescoço do neném, é obrigatório fazer cesariana? Essa é uma das dúvidas mais frequentes, uma das coisas que eu mais escuto. Eu fiz cesárea porque o cordão estava enrolado no pescoço do neném. O cordão enrolado no pescoço, ou no braço, ou na perna, isso pode acontecer. Cerca de 30% dos partos acontece de nascer com o cordão no pescoço. Mas assim, não existe nenhum risco com relação a isso, o bebê não vai ter asfixia por causa disso, né? Afinal, o bebê não respira ainda, então tem como ele asfixiar. E o cordão umbilical, ele é bem macio, ele parece uma gelatina, então ele pode dar nó e tudo que não é problemático. Claro que cada caso precisa ser avaliado, tá? Mas de uma forma geral, isso não é um indicativo para você não poder ter parto normal, para o neném não poder nascer de parto normal. Em alguns casos existe a possibilidade do cordão ser muito curto, mas é muito raro isso acontecer. Cordões umbilicais mais curtos podem fazer com que o bebê tenha dificuldade na descida, né? Ele fica sendo tracionado para o útero novamente. Mas isso só é avaliado na hora do nascimento. E se o bebê estiver sentado, estivesse na posição pélvica, ele pode nascer de parto normal ou tem que fazer cesariana? Conheço várias pessoas que tiveram partos pélvicos, então assim, não é obrigatório que o bebê nasça de cesariana porque ele está pélvico. O que acontece é que hoje nós temos também poucos profissionais com muita experiência em partos pélvicos e dependendo da forma como o bebê estiver encaixado no pélvico, o risco dele nascer por cesariana é menor do que por parto normal. Isso foram alguns profissionais que me disseram, que trabalham com parto, né? Cada caso tem que ser avaliado individualmente, tá? Eu tenho algumas amigas que tiveram partos pélvicos maravilhosos, tranquilos, enfim, mas de uma forma geral isso não é impeditivo. Hoje existem também algumas estratégias, a versão cefálica externa, que é uma manobra que é feita pelo médico, pelo obstetra, que gira o bebê, né, por fora da barriga da mãe. O médico faz uma manobra para girar o bebê para que ele fique com a cabecinha encaixada para baixo. Então isso também é uma forma de se evitar um parto pélvico e que de repente possa facilitar o nascimento do bebê, porque ele já vai estar com a cabecinha lá para baixo. Bom, gente, essa foi a primeira parte do vídeo. A gente tem outro vídeo semana que vem a respeito de mais algumas dúvidas e mais alguns questionamentos e coisas que todo mundo sempre quis saber sobre o parto normal. Se inscreva aqui no canal, aproveita que você já está aí assistindo o vídeo, clica lá no botãozinho vermelho para se inscrever e façam comentários, sugiram temas, perguntem, que a gente vai tentando direcionar na medida do possível. Tudo de bom para vocês, beijo com gostinho de leite materno e até a próxima!